Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje nos permitirá abordar temas que nós já tratamos aqui, além de reforçar o principal objetivo deste nosso estudo. Afinal, que novo mundo é este de que nós vamos falar a partir da obra de Pietro Baldi, se não a futura civilização do espírito ou a nova civilização do terceiro milênio? Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje, além de nos permitir falar de um novo mundo que será a futura civilização do espírito, nos permitirá também falar um pouco do objetivo aqui do nosso canal. Mas antes de falarmos sobre isso, vejamos o que diz o Baldi na última conferência que ele realizou na cidade de Brasília, no ano de 1966, tal como nós encontramos na sua biografia, aqui no livro Grandes Mensagens. Vejam aqui o que diz o Baldi. A finalidade desta obra, da sua obra, é oferecer um conhecimento que o mundo ainda não possui, necessário para se conduzir com sabedoria e, portanto, viver de forma menos bárbara do que aquela em que vive o assim chamado homem civilizado moderno. Nesse sentido, esta obra contém as bases sobre as quais se poderia apoiar uma nova civilização, aquela que, por lei de evolução, o homem deverá, seguramente, realizar no terceiro milênio. Vejam a finalidade da obra de Baldi: oferecer ao mundo o conhecimento necessário que contém as bases de uma nova civilização. E de certo modo nós podemos dizer que o nosso objetivo aqui do canal, embora naturalmente de uma forma bem mais modesta, também tem a ver com esta ideia. Inicialmente, nós começamos publicando videoaulas de filósofos que se preocuparam com questões sociais, como Platão, Aristóteles, Rousseau, Jung e Habermas e vários outros. Hoje, o nosso objetivo ele é um pouco mais amplo, e se nós estamos aqui compartilhando este estudo, realizando este estudo aqui com vocês, é porque de fato acreditamos nessa possibilidade, na possibilidade de um novo mundo e de uma nova civilização. E para continuarmos com o estudo de hoje, vamos ouvir o que diz deste grandioso filósofo do espírito que é Pietro Baldi? É exatamente neste sentido que se está orientando o progresso da civilização humana. É neste sentido que nós estamos orientados e procuramos orientar os outros. Em geral, o que mais interessa ao homem é a sua salvação pessoal. Para atingi-la, ele acredita que basta pertencer ao seu grupo, que lhe a garante e pode garanti-la porque possui e contém toda a verdade, enquanto que os outros grupos contêm todos os erros. Assim, possuindo o indivíduo toda a verdade, ele fica satisfeito porque a sua salvação está assegurada, que é o que mais lhe importa. Este escopo principal é a coisa a qual aqui estamos apegados, procurando na exclusividade e condenações, mas compreensão e união. Um dos maiores problemas que o mundo de hoje tem que enfrentar e resolver é o da unificação em todos os campos políticos, econômico, democrático, religioso, social. Vamos explorar um pouco essa passagem de Baldi. Um dos princípios que nós encontramos na obra de Baldi é o da universalidade. Por isso, não estamos aqui para defender esta ou aquela religião, e todas, sem exceção, têm a sua função a cumprir para a realização do progresso da humanidade. Se você pertence a alguma religião, a mensagem de Baldi é clara. As religiões devem ter como objetivo impulsionar os justos para o caminho da felicidade e alertar os injustos para os erros de seguir no caminho contrário à lei de Deus. Além disso, um dos problemas que a humanidade tem para resolver é a união, como vimos, e a construção de um novo mundo depende de um espírito de solidariedade e fraternidade que as religiões são cobradas a exemplificar. Ao invés de pregar a divisão e o individualismo, precisamos de união. O individualismo é segregacionista e a evolução quer os egocentrismos separatistas fundidos num estado orgânico da futura humanidade. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you,
But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Mesmo sem defender uma religião específica, a obra de Ubaldi se baseia sobretudo no Evangelho do Cristo. A obra de Ubaldi é cristocêntrica e considera a mensagem da Boa Nova do Cristo como um dos alicerces fundamentais para a construção deste novo mundo. E a obra que nós estamos estudando, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, propõe esta reflexão e procura estabelecer um roteiro para este novo mundo e o culto de um novo ideal de vida. Ubaldi fala isso logo no segundo parágrafo do capítulo 7, que serve de base ao estudo de hoje. Estamos falando de um novo mundo. Mas e o nosso mundo? Este velho mundo onde ainda predominam vestígios de barbárie e que pretende fazer tudo quanto está ao seu alcance para impedir a realização de uma nova sociedade. Para construir um novo mundo, precisamos abandonar os nossos velhos métodos de organização social. O método atualmente em voga é um método evoluído, baseado na força e na astúcia, o que tornará difícil a realização de uma nova sociedade. Qual a causa de todas as barbáries e, consequentemente, das nossas misérias sociais? A causa reside em nós mesmos. Por isso, precisamos de um novo método se quisermos construir um novo mundo. Na verdade, nem se trata de um método novo. Todas as religiões, de alguma forma, já falaram deste método. Talvez, melhor do que falar em um método novo, seja falar na necessidade de colocar em prática este método. No método, por exemplo, da mensagem da Boa Nova do Cristo, nós temos os elementos necessários para estabelecer a igualdade social e garantir a todos o pão de cada dia. Por isso, diz Ubaldi, os numerosos problemas que nos afligem, seja econômico, político, social ou religioso, não passam no fundo de um problema de educação moral. Por isso, não se trata de conquistar, hoje em dia, as forças materiais do planeta, mas de conquistar a sabedoria. Sem a segunda, a primeira não constitui vantagem e pode até trazer algum dano. Dada a estrutura social vigente e a conduta humana hoje em voga, o que podemos esperar encontrar na Terra? Nós vamos complementar o estudo de hoje com o capítulo seguinte, intitulado Entendimento, Reconstrução e Progresso. Pelo título do capítulo, dá para perceber como ele se conecta com o anterior por causa da ideia de progresso e que nós estamos nesse processo de reconstrução civilizatória, onde um ciclo se esgota e um novo deve surgir. E este processo de reconstrução ou de renascimento de um novo ciclo, existe algo para o qual Ubaldi chama atenção, não apenas nestes 2 capítulos, mas em todo o conjunto da sua obra, que é a função da dor. E por isso precisamos entender esta função. Da mesma forma como a dor tem uma função catártica e evolutiva do ponto de vista individual, o mesmo podemos dizer do ponto de vista social. A transformação do eu e da sociedade se dá por íntima transformação catártica da personalidade individual e coletiva, digamos assim. A compreensão e o entendimento da dor se torna, então, algo necessário para a reconstrução e o progresso da sociedade. Por isso, vamos propor, ainda que de forma breve, uma análise do fenômeno da dor, do que podemos chamar de uma fenomenologia da dor. Analisemos a dor em sua função de construção para um novo mundo, a dor em sua função expiatória de reabsorção dos erros cometidos, em sua função educadora de assimilação de experiência e formação de consciência, em sua função reequilibradora, de reordenadora da desordem e reconstrutora da vida e função evolutiva de ascensão espiritual. Quando sugerimos aqui falar do fenômeno da dor a partir destas diferentes funções, isto é apenas uma forma didática para entendermos melhor este fenômeno. É claro que eles estão interconectados. Quando falamos, por exemplo, da função expiatória da dor, é óbvio que temos aqui também a função educativa, reequilibradora e evolutiva. Mas vamos analisar com um pouco mais de detalhe algumas destas funções. Do ponto de vista expiatório, por exemplo, toda força que pode ser uma ideia ou um pensamento, por exemplo, posta por nós em movimento, continua a mover-se no sentido que lhe assinalamos. Se esta força é negativa, teremos que sofrer as consequências de nossas ações até que se esgote a sua causa. Em outras palavras, se escolhemos causas erradas, a única forma de nos libertarmos de tais consequências é através da dor. Não podemos nos libertar das consequências senão através da dor. É necessário, então, expiar. E, em termos sociais, são as expiações coletivas necessárias ao novo ciclo civilizatório. Como educadora, a dor é um alerta de que nós erramos e que, por isso, precisamos corrigir o nosso comportamento. A dor nos ensina a não errar mais, a não colocar em movimento novas forças desarmônicas que possam gerar novas dores. É ilusão acreditar que não tenha consequências
a violação dos equilíbrios da vida. Quem assim age pode até não se dar conta, mas vai direto ao encontro da dor. Enfim, a dor é a grande reequilibradora, a grande harmonizadora que leva o ser rebelde a funcionar organicamente de acordo com o pensamento e a vontade de Deus. Em termos civilizatórios, já temos errado bastante, não acham? Já temos colocado em desequilíbrio o grande funcionamento de todo esse organismo social. Se na Terra predominam a desordem e a violência, qual a consequência natural de se agir assim individual e coletivamente? É uma ação desfavorável ao progresso porque a lei irá reagir e por isso a Terra se torna um lugar de dor. O momento atual representa a vitória da involução, ou seja, da força, da rebelião e da desordem. Em face de tal método negativo da revolta, a consequência necessária só pode ser o sofrimento. E por tudo que temos falado até aqui, não é difícil entender por que a dor purifica, ilumina e redime. A dor fará com que a nossa civilização reflita em suas próprias ações, e somente através da dor podemos pensar em um processo de reconstrução e um novo ciclo civilizatório. E vamos ouvir mais uma vez o que diz o Baldi a este respeito? Aprender a fazer movimentos certos, em vez de errados, como costumamos, tem logo como consequência evitar o sofrimento, que é a campainha de alarme que nos avisa que cometemos um erro, o qual é preciso corrigir para voltarmos à harmonia na ordem da lei, só que a dor não pode acabar. É lógico que o bem-estar possa nascer apenas de um estado harmônico e que a desordem não pode gerar senão sofrimento. O ser é livre, mas o universo é um concerto musical onde qualquer dissonância produz sofrimento. E na verdade que é outra coisa. É natural que se colha quando o homem continuamente se rebela à ordem da lei de Deus, num sistema desta natureza. O estado em que se encontra o nosso mundo comprova na realidade dos fatos a verdade desta afirmação. Se quisermos fugir à dor e conquistar a felicidade, qualquer que seja a nossa filosofia ou religião, temos que compreender que existem leis, e que se continuarmos violando-as, como costumamos fazer, teremos que sofrer tanto, até acabarmos por compreender que existem leis e que, se não quisermos sofrer, não há outro caminho a não ser o de nos coordenarmos dentro delas. Se o mundo conseguir aperceber-se disto, esta seria a maior descoberta dos nossos tempos. Vimos aqui como o Baldi nos mostra o caminho. Movimentando-nos acertadamente, evitaremos o sofrimento. E movimentar-se acertadamente significa agir moralmente de acordo com a lei. Existem leis, existem leis, existem leis. E toda vez que transgredirmos a lei, a dor surgirá. Mas você pode se perguntar, que leis são estas? De certo modo, todas as religiões e todas as filosofias intuíram algum aspecto dessa lei. Em essência, a lei diz, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí estão as leis e os profetas. Por isso, a obra de Ubaldi toma o Evangelho do Cristo como um dos pilares fundamentais para a vida em sociedade. E para darmos sequência ao nosso estudo, vamos falar um pouco da compreensão e do entendimento da lei. Lembram que Ubaldi fala de diferentes religiões no trecho da primeira radiopalestra que nós trouxemos? Pois bem, aquilo que as religiões definem como sendo o bem está de alguma forma relacionado com algum aspecto dessa lei. E se queremos saber se estamos agindo de acordo com a lei, tem um preceito que é infalível. Fazes aos outros aquilo que gostarias que fosse feito para ti mesmo. Se agirmos assim, dificilmente iremos transgredir a lei. O homem, com sua conduta, age como se essa lei não existisse, transgride-a e, sem compreendê-la, sofre-lhe as reações. E o mesmo deve ser dito do ponto de vista coletivo, por isso precisamos compreender o universo organicamente como lei e ordem, e não caoticamente como arbitrariedade e desordem. Compreender para reconstruir o progresso. É necessário esgotar o atual ciclo de civilização do involuído e começar um novo ciclo de civilização do evoluído. Mas na Terra ainda domina a exaltação da força em um tipo biológico próximo da animalidade. Para progredir, é necessário um método diferente, baseado no equilíbrio da justiça e da ordem da lei. Mas os espíritos que praticam este método
ainda são minoria. Precisamos compreender que existem leis, compreender e assim poder aplicar a lei, evitar a dor, evoluir e conquistar a felicidade em uma nova civilização. Ciência, filosofia, religião, arte, literatura, sociologia, tudo deve contribuir para facilitar o entendimento e a aplicação dessa lei e, assim, substituir o espírito de rebelião e desordem pelo espírito de obediência e ordem. Aqui no nosso estudo nós estamos sempre procurando relacionar a obra de Ubaldi com alguma ideia ou obra filosófica, e uma destas filosofias é a do estoicismo, que nós podemos relacionar com as ideias de Ubaldi a partir da concepção de um logos universal que rege o mundo inteiro, quanto a partir de uma ética que se relaciona com a racionalidade do cosmos. Se nós substituirmos a ideia de logos universal pela ideia de lei, tal qual nós encontramos na obra de Ubaldi, nós teremos exatamente o mesmo princípio e a mesma ideia. O estoicismo é uma escola filosófica do chamado período helenista. Ganhou este nome pelo pórtico pintado Stoa Poikile, onde foi fundado e onde os filósofos se encontravam por volta de 300 anos antes de Cristo. Uma das características da filosofia do estoicismo é a ideia de que a natureza é permeada de racionalidade e o mundo é dirigido por uma razão universal, um logos universal. Na filosofia estoica, não há lugar para o acaso e a desordem. Há uma racionalidade universal no mundo, no cosmos, e o objetivo da moral, as escolas filosóficas deste período dão grande ênfase ao aspecto moral, será submeter-se a esta racionalidade, o que significa seguir a natureza. Seguir a natureza significa seguir uma vida de virtude, pois se a natureza é boa e racional, o homem deve procurar viver de acordo com a razão e com o bem, o que implica tornar-se virtuoso. Aqui não teremos como falar dos diferentes filósofos desta escola, por isso iremos falar brevemente de Lúcio Anneus Sêneca, mais conhecido apenas como Sêneca, que viveu no primeiro século da nossa era. A doutrina filosófica de Sêneca se baseava na harmonia do homem com a natureza, apoiando-se em preceitos morais. Por sua ênfase no aspecto moral, Sêneca é levado a fazer a apologia da atividade filosófica que deve estar centrada na ação e no exercício da virtude. Não há filosofia sem virtude, nem virtude sem filosofia, diz Sêneca, que fala da filosofia como um remédio para a alma, e do médico filósofo que deve apontar os males dos quais padece, tanto o indivíduo quanto a sociedade, e que por isso deve curá-los. E vamos encerrar o nosso estudo com uma das exortações que Sêneca faz a um de seus pupilos, de nome Lucílio. Por sua própria culpa, diz Sêneca, os homens acabaram não apenas com a sua saúde física, mas também com a sua saúde moral. Os males da alma são variados e multiformes e contra as quais é necessário aplicar a ciência médica. Eis o que te digo, Lucílio, a respeito da verdadeira filosofia. A filosofia não é apenas uma cura bastante eficaz contra os males da alma, mas é também algo sagrado e, por essa razão, deve ser respeitada e tratada como tal. Entusiasmado, Lucílio fala para Sêneca, envia para mim estes remédios que experimentaste. E a isto, Sêneca responde, eu certamente almejo infundir em ti estes conhecimentos, Lucílio. Aprende, pois, que a moral é aquilo que põe a alma em ordem. Por isso, Lucílio, para que tua alma esteja em ordem e não adoeça, eu te incito a seguires o caminho da virtude, pois o único e maior bem é a virtude. Podes então me perguntar como alcançar a virtude, e eu te direi, ama a razão. O amor por ela te dará armas para enfrentar as mais árduas situações. Quanto mais firme e insistente contra os impulsos for a razão, e quanto mais firme e insistente for a razão contra as ambições da riqueza, do poder e da glória, mais veementemente saberás enfrentar os temores e os perigos da alma. Tu e eu concordamos neste aspecto de que na alma há algo de irracional e algo de racional, e não canse de medir esforços para fazer com que a parte irracional obedeça à parte racional, pois não há nada de mais torpe e insensato do que subordinar o bem racional da alma a coisas irracionais. Se nós concordarmos quanto a isto, concordaremos também que uma vida bem-aventurada consiste neste aspecto, que tenhamos a razão perfeita para alcançar o sumo bem do homem, que é a virtude e a felicidade. Até o nosso próximo estudo.